Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021 e eu sou o Félix Rolim. E esse é o seu canal Histórias e Poesias. E olha, o vídeo de hoje está recheado de emoções. Pois é, muita emoção. E olha, nós vamos falar aqui agora de um casal maravilhoso. Pois é, Pedro Esmeraldo e Elisier. E para fazer este vídeo comigo, eu convidei aqui, nada mais e nada menos do que Liduína. E aí, Lidu, tudo bem? Tudo ótimo, Félix. E mais feliz ainda hoje, né? Porque a gente vai falar sobre uma história muito linda. Uma história de amor, né? Muito linda. Pois é. Nós fizemos um apanhado e pegamos alguns depoimentos dos filhos, de neto. Lidu, eu vou passar a palavra para ti, aí para tu poder se expressar sobre mamãe e papai. A palavra é tua. Beleza, Félix. Félix, eu cresci ouvindo as histórias a respeito de como eles se conheceram, tudo como foi. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui, a partir de tudo que eu ouvi, né? Minha mãe era novinha e meu pai também era jovem. Meu pai era 7 anos mais velho que minha mãe. Ele tinha em torno de uns 25 anos e minha mãe tinha, acho que, de 17 para 18 anos. E meu pai morava do outro lado, lá em Missão Nova, do outro lado, com o tio dele, trabalhava numa mercearia do tio dele. Minha mãe morava lá em Missão Nova e meu avô e minha avó sempre pedia para ela ir lá do outro lado comprar algo na venda lá de meu pai. Ela ia e disse que era muito interessante que na hora de dar o troco, disse que ele passava horas contando dinheiro e olhando para ela, horas contando dinheiro e olhando para ela, mas nem ele dizia nada, nem ela dizia nada. Ficava naquele amor platônico. Aí, certo dia, o tio dele chegou para ele e falou que ele já estava, né, na época de casar. Indicou para ele ir na casa de meu avô a arranjar uma esposa lá com as filhas de meu avô, porque eram meninas, né, de ótimas qualidades, né, lindas. Aí ele foi lá e eu sei que foi assim que ele se casou com a mamãe. E eles se casaram, viveram quase 60 anos juntos, né? Foi então que ela veio a falecer primeiro que ele. E foi assim uma dor muito grande, né? Que eu me lembro assim que eu fui pro enterro de minha mãe, foi assim uma dor muito grande ver aqueles dois separando. Meu pai fala que ele perdeu o chão, ele foi para trás da casa e levantou os olhos para cima e gritou para Deus, pedindo para Deus socorrer ele, porque a dor era muito grande, ele não ia aguentar. E ele me contando isso, né? Ele me contou que naquela hora ele sentiu o Espírito Santo tomar ele sentiu uma força. Ele disse que veio um negócio assim que tomou aquele nova força e novo ânimo com relação a essa perda dele de minha mãe. Realmente é assim, né? Quando Deus une o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne, vivem ali uma só vida, né? Eles tinham ali um objetivo de vida, que era criar aqueles filhos todos que Deus deu, né? Eles tiveram 16 filhos, 2 meninas morreram quando pequenas ainda, a coqueluche, que era a epidemia da época. E eu sou a 14ª filha do casal, né? Sou quase caçula. Ainda tem a Alessandra, que é a caçulinha das mulheres, e você, que é o caçula dos homens, né? Então, eu, você e Lelé somos os fins de ramo, como eles falavam, a raspa do tacho. Tinha Aninha, né? Que era tu, Aninha e Lelé, né? Eu, Aninha, você, eu, Aninha, Lelé. Éramos as raspas do tacho. Eu fiz um breve resumo a respeito de
quando eles se conheceram, até o dia que mamãe faleceu, que foi onde houve o desligamento deles, né? E 7 anos depois, papai também veio a falecer. Foram 2 momentos assim, muito tristes da nossa vida, mas que a gente tem muitas histórias boas, né? Da vida deles dois juntos, para a gente contar. Eu realmente... É uma saudade assim, muito grande que a gente sente, é uma saudade assim, tremenda, que a gente não tem como descrever, mas os momentos de alegria e de felicidade foram tantos, né? Hoje em dia a gente lembra de momentos muito bons. Esse agora eu falei porque eu acho que tem que ser falado agora. 5 agora, anos, uma coisa... 5 anos, não foi 7 não. 5 anos de diferença, desculpa, eu confundi a idade. 5 anos de diferença, né? Mamãe morreu e 5 anos depois papai veio também a morrer, a viver para a vida eterna, né? Que a gente falou assim, os dois, a partir dali, estão vivendo a vida eterna deles. E graças a Deus, assim, a gente tem muitas histórias para contar. Uma história que eu tenho para contar, Félix, rapidamente, tem muito a ver, tem a ver com a morte dele. Você estava lá, né, no enterro, e você via que a gente, depois que a gente se reuniu para estar ali, para chorar aquilo tudo que a gente tinha para chorar, e tudo, a gente se reuniu ali no quarto de papai e de mamãe para a gente lembrar das coisas boas. A Bíblia fala disso, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente começou a trazer à memória aquilo que nos trazia alegria na vida deles, né? Em viver com eles, em conviver com eles. E aí eu me lembro muito disso. Teve gente até que estranhou, eles estão dando risada depois de um enterro, mas não era isso, era porque papai e mamãe eram assim, eles eram alegres desse jeito. Inclusive papai participou ali quando mamãe, do enterro de mamãe, foi uma forma de trazer alegria de volta ali para papai, né? A gente tá e sem contar que foi um pedido de papai, ó, depois que eu morrer, eu não quero choro, só quero alegria, só quero que vocês sintam alegria. Pois é, Lidu. Ele era muito engraçado, né? Ele era muito bem resolvido com isso, né? Ele sabia que ia morar com Deus e que a hora que Deus determinasse, a ele tá bom. E ele não tinha não tinha medo da morte, não tinha... Viu, Lidu? Aí nós temos mais mensagens aí, certo? Eu vou começar por mim, né? Já que eu pois pronto, começa por você. São momentos assim... muito engraçados vividos com papai e com mamãe. Quando a gente morava lá no Ceará ainda, que a gente terminou o primário lá com a tia Nazinha, a gente foi estudar lá em Barbalha. E eram 18 quilômetros, né? De Missão Nova até Barbalha. E papai, no começo, ele levava a gente de carro todo dia de manhã, lembra? Depois levava a gente de volta para casa. E muitas vezes, eu nem me lembro quantas vezes, mas eu me lembro foi mais de uma vez. Uma vez eu esqueci de calçar o tênis, papai teve que voltar. Outra vez você esqueceu a mochila, papai teve que voltar. Então, eram coisas assim que papai fazia, e ele fazia com tanto gosto. Fica assim pensando, né? Ele era uma pessoa assim, tão séria quando se referia a estudo, a gente estudar, a gente ir para a escola. E ele fazia aquilo com tanto gosto que acho que ele nem media aquela quilometragem toda que ele fazia, o gasto de gasolina. Naquela hora ele se embaraçava assim, ficava meio, botava a mão na cabeça e voltava de novo o caminho para Missão Nova, porque não ia dar para a gente estudar sem mochila e sem sapato, como é que a gente ia entrar na escola? Mas, bom, isso é só uma coisinha. Lembrar de papai, lembrar educação, né? Meu pai, ele era uma pessoa que ele sempre falava assim, que nunca teve o prazer de sentar num banco de escola, né? Porque antigamente era banco, né? No banco de escola. Mas que ele tinha o maior prazer em favorecer isso para a gente. Isso, assim, eu não esqueço e gosto sempre de honrar isso, né? E a gente se esforçava para estudar, para passar de ano, porque... aquele era o gosto de papai. No começo do ano estava tudo pronto. Papai não tinha dinheiro. Eu me lembro que papai ganhava muito pouco de aposentadoria. Ele não tinha dinheiro, mas no começo do ano,
A nossa farda estava toda comprada, sapato comprado novo, mochila, livro, tudo certinho lá para a gente estudar. Isso, eu sinto, Félix, eu tenho prazer em comprar caderno novo, porque o cheiro do caderno novo me lembra aquela época, sabia? Era um prazer tão grande. Até os lápis, a ponta dos lápis, ele fazia as pontas, ele tinha aquele prazer de fazer aquilo. E quando ele fazia uma pergunta, que ele fazia muita palavra cruzada, né? E ele fazia as perguntas, o que é tal coisa? E eu dizia que eu não sabia. E, minha filha, o que é isso? O que é que você está fazendo na escola? E papai sabia tudo, né? Tudo. E papai fazia aquelas palavras cruzadas todos os dias. Era uma coisa assim, sagrada, né? Os presentes que os meninos levavam, assim, um dos presentes era a palavra cruzada, porque papai gostava de fazer. E mamãe sempre aquela mãezona, aquela mãe cuidadosa, não podia fazer muita coisa. Nossa casa, ela não era brilhante de limpeza, porque minha mãe deu os movimentos no braço muito cedo, dependia de outras pessoas, para isso, com muito filho, com tudo. E muita gente nem entendia, né? Mas uma coisa assim que eu via, papai era compreensivo com relação a isso. Eu me lembro desde cedo, papai levantar de manhã, antes de mamãe, para preparar o nosso café. Eu me lembro disso. O cheirinho do cuscuz, o leite que ele fervia e o café, o cheirinho do café, do cuscuz e do leite quente. Ele fazia e não acordava a mamãe para a mamãe fazer. Ele mesmo que ia lá e fazia. Eu nunca vi ele reclamando disso. E minha mãe era daquele tipo que ela pegava o que tinha e transformava num banquete. Eu me lembro de sopa de feijão com uns pedacinhos de queijo coalho dentro. Me lembro dos pedacinhos de queijo coalho dentro. Uma delícia, assistir desenho animado no fim da tarde, tomando aquela calda, né, Félix? Oh, muito bom, Deus, muito bom mesmo. Sopa deliciosa. Lá ela pegava a fruta, transformava em doce, aquelas frutas, um doce maravilhoso, delicioso, parecendo que assim de mão cheia. Verdade. Fazia um prato de comida render, a gente comia e matava a fome e ninguém ficava pedindo mais nada. Ela era uma mulher rendeira, que fazia muita coisa. Muita gente não sabe, né? Quando eu falei aqui brincando mulher rendeira, a minha mãe fazia renda com bilgo, mesmo com aquela mãozinha dela irrada, né? Ela fazia rendas, lindas rendas com bilgo. Ela até tentou uma vez me ensinar, mas não deu, não aprendi. Crochê para mim era mais fácil. Mas ela fazia esse tipo de coisa. Minha mãe costurava. Ela tinha, né, o jeitinho, ela costurava umas roupinhas pra gente. Ela até onde deu, né? Ela fazia umas coisinhas assim. Então, minha mãe era uma batalhadora. Ela era uma mãezona, uma mãe daquela que acolhia, que sabia todo o remédio, toda a folha, toda a dor, e tudo. Ela curava com aqueles remédios lá de Missão Nova. As meizinhas, que eu não sei nem, sabia nem o que significava aquilo. e ela fazia tudo isso. Mas era assim, era uma maravilha. E uma coisa que minha mãe também era, Félix, era muito acolhedora. Todas as pessoas que chegavam lá em casa, independente de ser quem fosse, minha mãe recebia com o mesmo carinho, com a mesma qualidade de atendimento, com tudo ali para aquela pessoa. Ninguém saía de casa sem comer, sem beber a água, sem comer o docinho que ela havia feito, entendeu? Minha mãe tinha sempre balinha no bolso que ela dava para a criançada lá de Missão Nova. Ela vinha para cá, a Salvador, e quando voltava para o Ceará, ela tinha que levar os brinquedinhos para as crianças dela de lá. E a turminha aqui, né, as filhas e os filhos ajudavam para ela levar. Verdade. Essas coisas todas. Então a gente tem esse carinho assim muito grande. Meu pai também era assim, só que meu pai tinha o jeito dele. Meu pai era daquele tipo que acolhia, que conversava, que, né? E recebia a pessoa na conversa, em recitar poemas, em recitar aqueles versos, né? Bonitos, aqueles versos tão bem contados e cantados, né? Que a gente chama assim. Então, eles dois eram bem hospitaleiros da forma deles, né?
Minha mãe Com não era muito de certeza. conversar, não, mas era muito boa de ouvir. Pois é, Lidu. Rapaz, é muita coisa boa. A gente só sabe falar. Se for falar aqui, a gente vai o vídeo todinho só falando de mamãe e papai. Só Só coisa boa falando. mesmo, né? Mas É. é isso mesmo. Agora vamos escutar os outros, irmão? Na sequência? Bora. Vou colocar Bora. na sequência, tá bom? Com certeza. Beleza. Vamos lá. Olá, Félix, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Falar da nossa mãe é meio como se diz assim, é muita coisa que a gente tem, né? Se for falar um dia todo ainda não dá para terminar de dizer as coisas que minha mãe fazia conosco, né? Minha mãe era muito querida por todo mundo. Minha mãe sempre dividia o que tinha com quem não tinha. Minha mãe sempre tratava a gente com muito carinho. Para você ver, a nossa avó, vó Toinha, ela todo dia mandava um leitinho, um pouco de leite lá para casa de mamãe. E esse pouquinho de leite que a vovó mandava para a gente, minha mãe dividia para todos nós, a gente tomava, ficava satisfeito e ela ainda guardava um pouquinho numa panelinha no armador. A gente merendar na meio-dia. Meio-dia para tarde, né? Merenda da tarde. Era muito bom, muito deliciosa. Minha mãe sempre cuidava muito bem de nós, né? Dava carinho para todos nós. Minha mãe foi uma pessoa muito querida mesmo, por todos nós e por toda a comunidade lá de Missão Nova, né? Toda a comunidade lá gostava dela, porque ela não tinha como dizer, a pessoa chegava lá e dizia isso assim, ela, um pouco que ela tinha, ela dividia com aquela pessoa que vinha pedir. Era uma mulher fabulosa. Mas tá bom, Fela, agora vamos falar do nosso pai, né? Eu falei da nossa mãe, agora vamos falar do nosso pai, né? O nosso pai também era muito carinhoso conosco, né? Toda vez que o nosso pai ia à rua, né, fazia as compras assim, ele sempre se lembrava de trazer uns biscoitos gostosos para a gente comer, né? Meu pai sempre tinha uma carpintaria, né, que ele trabalhava com móveis, né, já ali, e sempre era ao lado da nossa casa, né? Então, a nossa casa e ao lado era o local onde ele trabalhava, né? Tinha os trabalhadores dele, que trazia de Juazeiro para ajudar ele nos móveis, né? E aquilo era muito bom para a gente. A gente ia lá e ia aprendendo, tá bom? Nosso pai, rapaz, sempre cuidou bem de nós, sempre nos deu a nossa educação. Para você ver, quando não era mais ou menos do seu tempo, você ainda era pequeno, filho. Mas eu, Fátima, Terezinha, Bosco, né? E Sinete, e Neto, sempre tinha todo sábado, aliás, todos os dias, a gente tinha, antes de deitar, tinha que fazer as nossas orações. Todo dia era obrigatório a gente fazer as orações. E no dia de sábado, a gente fazia a outra oração, que era o ofício. Todo sábado tinha que rezar o ofício, né? Isso era muito bom, todo mundo só ia dormir depois que fizesse essas orações. Ok? E sempre dava os conselhos bons para a gente, né? Nosso pai. Nosso pai era também muito, como se diz assim, atencioso com aquele pessoal que vinha lá conversar com ele dava aquela atenção medonha, né? E logo depois que ele também passou a outra religião, né? Então ele também não mudou quase nada não, era do mesmo jeito, era aquele homem sincero, né? Simples, nunca discutiu religião com ninguém. Ele disse que religião não se discutia. Era uma coisa dessa de jeito. Eu, o Félix e meus irmãos, né? Nosso pai sempre foi dedicado a nós, dedicado aos filhos, dedicado também à nossa mãe, né? Que viveram muito tempo juntos por aí, né? Tá bom, Félix? Um abração. Deus abençoe. Eu sou Fátima Rolim. Sou filha do casal Pedro e Elisier. Sou a segunda filha. Tenho muita coisa boa para relembrar sobre papai e mamãe, pois
Eu dou glórias a Deus por ter nascido neste casal. Muito, muito bom, muito religioso. Todas as lembranças religiosas que eu tenho, agradeço a minha vida a eles, porque eles procuraram sempre entender a gente no caminho do bem e da verdade. Eles dois tinham o costume de celebrar todos os dias, na hora certa, a reza do terço. Podia chegar quem chegasse, só podíamos receber depois que ele terminava o terço. E ali às vezes a gente cochilava e ele jogava uma chinela numa, jogava uma chinela noutra, assim, para a gente despertar. E foi assim que a gente foi criado. Então, toda a oração que eu sei hoje, eu agradeço a eles. Eles sempre foram muito pai e mãe, que eles gostavam de conversar com a gente, explicar a regra do bom viver, como a mãe gostava de dizer. Vamos aprender a regra do bom viver, que é muito importante. Naquele tempo, a gente tinha realmente que obedecer pai e mãe. Hoje em dia também essa descoberta também não é nova, mas muitos filhos não reconhecem que é pai e mãe. Mas nós fomos 16 filhos. Viviam todos dentro da mesma casa. Se um brigasse com o outro, papai era presente. Ele dava uma surra em cada um e mandava a gente se abraçar e se beijar. E assim nós fomos criados. Hoje em dia já somos adultos, já temos filhos, já temos netos, eu já tenho até bisneta. Mesmo assim, essa lei também eu trouxe para dentro da minha casa. Mamãe, ela fazia as lutas da casa, ela fazia tudo, ela até costurava. Nas horas vagas dela, ela costurava tudo e ela fazia comidas deliciosas. Me lembro tanto da nossa mesa bem grande, bem farta de tudo que era bom tinha dentro dessa mesa, que ela fazia tudo no melhor gosto possível. E também tinha muito tabu assim, da gente não comer peixe, que ela tem medo da gente se engasgar. Até hoje eu gosto do peixe só da cabeça, porque eu tenho medo de me engasgar, porque ela sempre botava isso na cabeça da gente. E meu pai, ele trabalhava também em casa, porque ele tinha uma marcenaria, uma coisa de fazer móveis, né? Uma fábrica de fazer móveis, que ele trabalhava muito bem. E ele estava sempre ali presente na vida da gente. Qualquer grito que se desse, ele chegava. E ele gostava muito do que era certo, do que era direito. Então a gente tinha que falar sempre a verdade. Doesse o que doesse, era para falar a verdade. E ele queria muito que a gente estudasse, porque ele tinha conseguido estudar 3 meses só de aula para aprender a ler, escrever e as 4 operações. E para isso ele passou 1 ano inteiro trabalhando. Ele ainda era solteiro e guardou o dinheiro para pagar 3 meses a professora para poder ele aprender a ler e escrever. Mas não ficou só nisso não, ele pegava os livros, ele lia e ele tinha aquela sede de sabedoria que ele queria aprender com a gente. Quando a gente chegava da escola, ele tinha aquele prazer de olhar os livros da gente, perguntar a gente como foi a aula. Queria que a gente explicasse as coisas a ele. Eu só sei lhe dizer que papai era tão culto como qualquer um doutor. Minha mãe, ela, apesar de ter esses 16 filhos, ela quase não tinha tempo para nada mesmo, porque uma mãe de família que naquele tempo não tinha celular, não tinha televisão, para entreter filho nenhum não. Eram os filhos fazendo danação dentro de carro o tempo todinho, mas mesmo assim minha mãe era muito paciente. Ela ainda tinha tempo de escrever poesias. Quando ela morreu, ela deixou um livro de poesias. Meus irmãos mandaram publicar esse livro, porque ela gostava muito de escrever e ela era uma pessoa muito, muito caridosa.
O maior sonho dela era ir para uma feira para fazer compras para dar aquele povo lá da Missão Nova que não tinha as coisas. Ela não comprava nada para ela, não. E meus irmãos gostavam muito de levar ela para a feira e mandar ela comprar o que ela quisesse. Isso para ela era uma grande felicidade. Quando era no Natal, já no tempo de Diógenes, tinha casado com Marília, Marília trazia muitos presentes para ela fazer o Natal das crianças da Missão Nova. Isso para ela era a maior alegria do mundo. Ela fazia festa, ela dava os presentes às crianças e as crianças eram tudo loucas por ela. Minha mãe, ela era uma guerreira, porque nada no mundo abalava ela, não. Se ela tivesse uma febre, ela tomava uma bandinha de AS infantil e ali passava febre, porque ela gostava muito era de chá, dessas coisas aí, mas remédio mesmo ela não gostava de tomar. Meu pai, ele era tão inteligente que ele recitava poesias de mais de meia hora de poesia, que eu não sei onde era que ele conseguia contar aquela luta diária, aquele trabalho que ele tinha e tudo, ele ainda tinha condição de sentar para aprender uma poesia. E ele aprendia poesia e um dia ele me disse: minha filha, eu aprendi essas poesias, não fui eu estudando não, eu escutava só meu irmão, que era Zé Professor, que meu irmão pegava e ficava lendo as poesias e eu ia pegando as poesias e era assim que eu aprendi as poesias. Então, eu só quero lhe dizer que nós fomos muito felizes junto com meu pai e minha mãe. Era esse pai que sentava na mesa do almoço ou da janta ou do café da manhã e contava para a gente as histórias da vida dele, a história como ele queria que a gente fosse. Ele gostava muito, muito mesmo de que a gente estudasse. Ele botou a gente para estudar, mas de manhãzinha, quando a gente se levantava para ir para o colégio, estava ali o lápis com a ponta feita, o caderno, o livro, tudo nos seus cantinhos. E ele acordava a gente, o café já estava todo pronto para a gente tomar o café para ir trabalhar. Que mamãe às vezes estava com um menino novo, qualquer coisa, não podia fazer essas coisas. Então, ele mesmo fazia. Porque minha mãe, ela era muito assim, trabalhadeira demais e não parava. E um dia ela levou uma queda e bateu com as costas no chão e ficou com o bracinho aleijado. Muito tempo depois que a gente percebeu, porque para ela dizer a gente que estava com a dor, ela não dizia de jeito nenhum. Era uma pessoa muito simples, mas muito, muito boa demais. Minha mãe e meu pai foi o maior presente que Deus deu a gente. Falar de meu pai e de minha mãe é muito prazeroso. Eu sou Tetê Rolim Esmeraldo, filha de Pedro e Ziê. Sou a terceira filha desse casal tão maravilhoso e tenho muito orgulho de pertencer a essa família. Meu pai e minha mãe zelavam por todos nós. Lembro que quando eu e Fátima pediam para dar um passeio no cinema ou na praça, ele sempre negava, não. Era tanto não que a gente já falava com ele assim: seu não, deixa eu sair. Ele se preocupava com toda a nossa amizade. Tinha sempre um provérbio que dizia: diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Tivemos muitos irmãos, sendo 8 homens e 8 mulheres. Nossa família era grande, mas todas unidas. Nossos pais diziam sempre: não tenho herança. O que eu posso dar é a você. O que eu posso dar a vocês é o estudo. Então, aproveite. Quem estuda vence na vida. Tenho muita gratidão por eles. Já passaram muitos anos, mas a saudade é a mesma. Minha mãe era alegre, amorosa e caridosa. Ela gostava de fazer o bem a todos. Só resta saudade deles. Sinto muita falta deles. Papai, sempre bem-humorado, sempre dizia: quando
A gente perdia alguma coisa, perguntava se tinha visto. Aí ele dizia, bota a mão em cima que ele está embaixo. Eles tinham muito orgulho de todos nós, saudade eterna. Hoje venho falar de um casal muito especial. Tão especial que sem eles eu não estaria aqui e, consequentemente, você não me poderia ouvir agora. Pedro e Ziê é o exemplo de amor, compromisso, responsabilidade e altruísmo. Essas marcas carregamos com orgulho, registradas em nossas mentes e corações. Somos o que somos graças ao seu exemplo e dedicação. Plantaram boas sementes que germinaram e produziram árvores frondosas e frutíferas. Procuramos sempre lhes honrar em tudo o que fazemos e planejamos fazer. Papai, mamãe, nós te amamos muito e sentimos muito as suas faltas. Vocês estarão sempre presentes em nossas vidas e de nossas gerações. Eternas saudades. Boa noite. Eu sou Joaca Neto, sou filho de Pedro Esmeraldo e Maria Rolim Esmeraldo Elizia. Eu sou neto de Joaca Rolim e de Toninha Rolim. Hoje eu vou falar de duas pessoas muito especiais para mim, que são meu pai e minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que eu adorava muito. Era uma mulher guerreira, mãe de 16 filhos, em uma época em que tudo era difícil, não tinha muito recurso, soube educar todos à sua maneira. Todos lhe obedeciam sem reclamar, pois todos lhe respeitavam. Meu pai, esse tinha muita paciência conosco. Quando ainda adolescente, ele tinha um caminhão e fazia linha de Missão Nova a Juazeiro, nos dias de quarta e sábado, e na segunda-feira fazia linha para a Missão Velha. Sempre que trazia mercadorias para entregar nas lojas de Barbalha e de Missão Velha, eu ajudava na entrega das mercadorias. Sempre no final de semana eu esperava Chicão, meu irmão que morava no Crato, e passava na Barbalha para ir para a Missão Nova. Todo domingo a gente fazia isso, passava o dia lá com eles. Eles resolveram morar aqui em Barbalha. Para mim foi uma alegria, pois todos os dias ia sempre lá na sua casa, às vezes almoçava e ainda tirava um cochilo, pois mamãe sempre armava uma rede. As recordações deles são muito boas para mim, pois nós fomos morar em Salvador, nós morávamos numa casa muito grande, porque o coração da gente era grande, a gente dava para caber os 16 filhos, ainda vinha mais os primos da gente, tudo, que cabia todos lá, entendeu? Então o que valia muito ali era a boa vontade nossa, que a gente se reunia ali sem reclamar de espaço, sem nada. E minha mãe, sempre paciente, acolhedora, e por isso ela era querida por todos. Minha mãe hoje está no outro espaço lá com Jesus, papai também, certo? E é isso, a gente sempre tem boas recordações da época que a gente ia na Missão Nova, ia para Salvador, certo? E a gente era muito feliz. Um abraço a todos e um beijo. Sou Raimundo Nonato, 7º filho do casal Pedro e Elizia. Falar dos meus pais é a coisa mais fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Difícil por faltar adjetivo que possam enumerá-los e fácil por juntar todas as qualidades do bem e acrescentar mais algumas. Mamãe, papai foram os melhores pais que um filho poderia ter. E eu e meus irmãos fomos abençoados. Deixaram um grande exemplo de amor ao próximo, e isso é uma herança passada de geração em geração. Saudades eternas, amo vocês. Eu sou Antonete Rolim,
filha de Pedro Esmeraldo e de Maria Rolim Lisier. Estou aqui hoje para falar desse casal maravilhoso. Eu lembro, vou falar um pouco aqui quando eu tinha meus 10 anos. Lembro como se fosse hoje. A gente passou por um apertozinho aí, devido ao papai estar querendo salvar a Vista de Pitota. Ele lutou muito. Meu pai foi um herói. Era um cara assim que não media esforço para ajudar um filho. E eu me recordo que eu tinha 10 anos, e a gente estava num apertozinho. Aí eu disse: mãe, vamos fazer alguma coisa? Aí mamãe disse: eu vou fazer uns cachorro-quente e minha filha vai vender lá no colégio da Senhora de Fátima. Eu digo: tá certo. Ela fazia aqueles cachorro-quente tão gostoso, menino. Eita, cachorro-quente delicioso. E eu ia vender, saía de casa, chegava lá no colégio, já tinha gente esperando para comer esse cachorro-quente. No estande eu vendia tudo, aí voltava para casa com dinheirinho, dava a mamãe. Outra coisa também que eu disse: mamãe, vamos lá na fábrica de rede, para a senhora pegar um enredo para mim empunhar e fazer varanda. Aí ela dizia: mas minha filha sabe? Eu digo: sei, mamãe, eu sei, eu já vi muita gente fazendo, eu aprendi. E ela foi comigo, pegou um bocado de rede, rapidinho eu fiz as varandas e empunhava rapidinho. Chegava lá, o seu Expedito, que era o dono da fábrica de rede, ele nem acreditava. Foi ela que fez, comadre dizia. Aí mamãe dizia: foi. Aí ele andava mais. E isso eu ganhei um trocadinho bom para ajudar papai e a mamãe. Papai dizia: minha filha, você só tem 10 aninhos, não precisa você ficar fazendo isso, não precisa não. E eu lá junto, eu quero, vovô. Eu sempre gostei mesmo de trabalhar, ganhar meu trocadinho. E assim foi. Para falar de papai e mamãe, gente do coração lindo. Meus pais tinham um coração muito lindo. Eles dois eram uma gêmea mesmo. Ave Maria. Eu amei, amo e amarei sempre. Inclusive meus irmãos que eles me deram, tudo também. Todos os 16 que eles dois botaram no mundo, tudo gente que o Brasil precisa, de coração bom. Eles têm, assim, orgulho de ser filho de Pedro Esmeralda e de Maria Rolim. Todos nós temos. Porque falar de minha mãe e meu pai é maravilhoso. Hoje em dia eles não estão mais de perto da gente. Mas ele deixou ele foi tão bom com a gente, e a gente, tenho certeza, todos nós fizemos por ele também. Tudo de bom, que hoje a gente não tem um pingo de mágoa de falar dele nem nada. A gente só fala com ele de felicidade, de amor, porque foi o que ele pregou pra gente e que a gente pegou pra gente também, para os nossos filhos, a gente prega o amor. Porque falar de papai e mamãe é muita saudade, muita saudade, muita saudade. Eu amo aqueles dois, amo os meus irmãozinhos. Tudo faz parte um do outro. Todos nós, eles dois, somos todos uma só pessoa. Viu? Falar de um, falar do outro e falar da gente. Todos nós ficamos com o coraçãozinho de papai e de mamãe. Todos nós temos um pouco de todos eles. Papai, mamãe, saudade eterna. Beijo em coração de todos vocês e no meu também. Falar dos meus avós é falar de acolhimento,
de carinho, de exemplo de fé, de infância, do gosto de infância, das lembranças que guardo, né, da casa de Missão Nova. Nós somos muito pouco para Missão Nova, mas eu tenho assim algumas recordações de infância que, né, ficam na minha mente, de minha avó contando algumas histórias. Ela deitava na rede e ela gostava de contar histórias. Então eu tenho essa recordação ela tinha uma história que ela contava que era de um pintor que ia pintar uma residência e lá era envenenado pela dona da casa. Eu não lembro assim com exatidão da cronologia da história, né? Mas eu lembro que ela tinha algumas histórias e ela gostava de contar quando a gente era pequena. Então eu tenho algumas recordações, e as recordações mais presentes e vivas que eu tenho é do apartamento, no apartamento que eles tinham em Brotas. E meu avô sempre representou um exemplo de fé e de homem de Deus, um homem reto, correto, né? Então ele sempre representou para mim isso. E falar deles é muito gostoso, porque traz essa sensação de um pedacinho da infância de volta. E eu sou muito feliz por ter nascido nessa família que é tão recheada de amor e que sempre cabe amor, não só para os seus, mas também para os agregados, para aqueles que chegam. Eles são recebidos sempre com amor puro e genuíno. E isso é muito forte na nossa família, né? Então, desejo sim um beijo no coração de vocês e no meu também. Bom, falar dos meus pais é fácil para mim, pois até hoje são fonte de inspiração. Sempre que me encontro num dilema, recorro às lembranças dos conselhos que eles me deixou. Minha mãe, sempre que tinha um acontecimento na família, como um casamento, como o nascimento de um novo neto, ela sentava e fazia uma poesia. Era uma forma dela deixar registrado o que estava sentindo. Meu pai gostava muito de recitar poesia e fazia isso como um poeta. Ele conseguia transmitir toda a emoção descrita nos versos, com entonação de voz, com gestos e tudo mais. Bom, crescemos assim. Por isso que somos todos felizes. Meu nome é Alessandra Maria Ruiz Esmeralda dos Santos. Sou a 16ª filha do casal Pedro e Elisier. Fomos contemplados com os melhores pais que uma pessoa poderia ter. Muito obrigada, mamãe e papai, pelo teu grande amor, pela sua doação o tempo todo, se doando por nós. E isso a gente vai passar de geração por geração, porque esse grande exemplo que vocês passaram para a gente foram notórios aos olhos de todos que poderiam estar próximos. Eu amo muito vocês. Saudades eternas, mamãe e papai. Olá, então. É para falar de um momento marcante que eu vivi com meu avô, foi a proposta que eu recebi. Na verdade, eu não vou falar de um momento, né? Eu tinha eu sentia, uma ligação muito forte com meu avô, porque ele amava a poesia. Ele não era poeta, mas ele tinha de cabeça várias poesias que ele amava recitar e eu amava ouvir, eu amava sentar para ficar ouvindo. E tem uma poesia que eu sempre achei muito interessante. Eu nunca achei na internet essa poesia, porque eu queria saber quem era o autor, né? Mas ele recitava tão lindo, ele falava assim: muitas vezes eu me sinto diferente de mim mesmo. Outro eu em mim se agita, que pede ou manda, que murmura ou grita, que em mim, em vez de mim, a vida o sente. E mesmo que eu perscrute ou que reflita, não consigo dizer precisamente se eu do meu próprio eu me vejo ausente ou se alguém na minha ausência me visita. Tédio estranho em desânimo transvasa da minha alma que hoje sinto, ansiosa, cheia de uma dor sem motivos que me abrasa. Meu cego ser na dúvida tateia. Será alguém que invadiu a minha casa? Ou serei eu que entrei em casa alheia? De tanto ouvir ele recitar, eu decorei esse poema, que eu acho muito lindo.
Ele também gostava muito de um poema de Júlio Sallusti chamado Vida 2, né? Que ele atribuía a vida dele com minha avó, que era a vida, manso lago azul algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um lago azul sem ondas nem espumas. Às vezes, quando desfazendo as brumas, rompe o sol vermelho e quente. Nós dois vagamos indolentemente como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia um cisne morrerá por certo, e quando chegar esse momento incerto, onde talvez a água do mar se tisne, o cisne vivo, cheio de saudades, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Ele recitava isso depois da morte de vovó, né? Ele era o cisne que ficou esperando a vez dele de partir para o Senhor. Bom, a respeito de vovó Ziei, que ela era uma avó muito especial, né? Ela era muito calorosa. E ela tinha tanto neto, mas ela recebia cada um com muito carinho, né? Uma lembrança que eu tenho dela é dela chegando para entregar toda feliz os doces de leite. Ela partindo o doce de leite, essa cena me marca, eu era criança, mas ela tinha uma unha com um defeito que eu também tenho na minha unha. E ela partindo aquele doce de leite. E ela me disse uma vez que quando eu era pequena, eu era pequena, né, quando ela falou isso, mas quando eu era bem pequena, que ela me pegou na porta olhando para fora e eu disse para ela que eu estava contemplando o tempo. Na verdade, eu acho que ela inventou essa forma de falar, tipo, eu falei alguma coisa parecida e ela expressava dessa forma, porque até ela dizer isso, eu nunca tinha ouvido a palavra contemplando, mas eu achava o máximo ela ter essa lembrança e achar tão interessante. E as panelinhas, o paneleiro que ela deu para as netas, né? Todas em miniatura, que eu acho a coisa mais linda também, a lembrança linda que eu tenho. E um dia que a gente estava lá, faltou luz no Ceará, a gente estava em Missão Nova, a gente estava iluminado só pela lua, luz da lua, lua cheia, linda, massa. E aí ela pegou um candeeiro e fez, eu tive uma ideia. E minha avó se embrenhou com a gente por dentro dos matos, a gente andou. Chegou no vilarejo, fomos para uma casa de uma conhecida dela que ia contar pra gente história de terror. Essa foi uma noite inesquecível. É uma das lembranças mais marcantes que a gente tem de vovó. Né? Que mulher, ela ajeitando o cabelo, os cabelos dela bem lisos, né? E aqueles pentinhos que ela gostava de fazer o penteado dela. E o bolinho de carne que ela fazia. Né, vovó e vovô são muito queridos, muito amados até hoje. Estão aqui marcados no nosso coração. Né, de beijo. Você viu, né? Que todo mundo tem algo bom para contar, algo lindo, algo maravilhoso vivido, né? Com mamãe e com papai. As memórias são realmente muito, muito vivas, né? E quando a gente ouve cada pessoa falando, a gente revive tudo aquilo. E até fica conhecendo algo, né, que teve com aquele determinado filho individual. Mas, Félix, me chama muita atenção essa poesia, né, dos cisnes. E eu me lembro que quando a mamãe faleceu, o papai ganhou essa poesia. Se eu não estou aqui imaginando coisa, eu me lembro que foi no enterro dela que ele ganhou essa poesia, que alguém chegou e deu a poesia para ele. Sabia que ele recitava. E ele se empenhou em memorizar essa poesia. Ficou memorizando essa poesia. E a poesia, ele sempre quando falava, era algo assim emocionante. Quando ele recitava a poesia, era algo emocionante. Parecia assim que era a história deles dois, né? Dois cisnes. Muito lindo. Ô, Lidu, chegou também uma mensagem aí de Joilma. Vamos escutar? Oi, família. Estou aqui para falar da família de tia Ziei e tio Pedro. Casal de muitos filhos, né? Mas que a gente sabia da harmonia, da alegria, do amor que existia na família inteira. E também muita fidelidade, muito carinho. Tudo isso a gente sentia quando a gente chegava na casa de tia Zia e tio Pedro. Lembro quando eu era criança que a mamãe sempre ia com a gente cortar os cabelos lá em Barbalha, na casa de tia Elismar.
no salão de Tirismar, né? E depois mamãe passava pela casa da tia Zier para visitar a tia Zier. E lá tinha uma grade na porta e mamãe conversando com a tia Zier e eles passando de um por um, gritava: benção, tia Daísa, benção, tio Neném. Então foram criados todos ali dentro de casa, sem nenhum estar no meio da rua, e ela conseguia controlar todos dentro de casa, né? Aí outra coisa que sempre me marcou muito foi o testemunho que a mamãe contou, como tio Pedro sempre foi fiel à tia Zier. Diz que na ocasião tinha duas moças, né, que ia de Barbalha para a Missão Nova com ele, que ele fazia a linha, ele tinha um misto, né, que ele levava os passageiros, e essas duas moças começaram a investir, a querer seduzi-lo, e ele começou a ficar preocupado com aquela situação, chateado com aquela situação, e, meu Deus, como é que eu resolvo essa situação? Então, viu que teria que ir na casa das moças, comunicar aos pais da moça para que ele falasse com elas, para elas pararem, porque ele era um homem casado e estava se sentindo constrangido com aquela situação. Então isso aí para mim foi assim um grande, mostrou como tio Pedro era fiel, como ele vivia só para sua família, enquanto que isso é muito raro, né? Principalmente antigamente, era ainda mais difícil um homem ser fiel à sua esposa. Eu também tenho uma grande alegria de ter sido afilhada de tia Zier e de tio Pedro de batismo, né? Mas como eles eram meus tios, eu nunca chamei eles de padrinhos, mas eles foram meu padrinho. Eu batizei no dia 11 de janeiro, nasci no dia 3 de dezembro, e no dia 11 de janeiro foi o meu batismo lá em Missão Nova. Então essa foto que está aí foi desse dia do meu batizado. Estou botando aí para vocês verem. Então tinha muita felicidade deles dois ter sido meus padrinhos. Pois é, Lidu. Rapaz, é emocionante, né? Eu gostei de cada mensagem maravilhosa, né? Pois é, Liduína, é muito bom, rapaz, essa mensagem. Me fez lembrar muito de papai e mamãe, né? E eu quero agradecer a todos, inclusive a você por participar desse vídeo. Para mim foi um prazer, Félix. Pois é, te peguei de surpresa. Mas... Você pegou de surpresa, realmente. Mas realmente... é isso. Ó, eu quero informar vocês todos que domingo que vem, dia 13, nós teremos Talentos da Família com Adalgisa Soares Rolim. Pois é, vai ser, ó, top. E ó, para encerrar, nós dizemos sempre aquela palavrinha, como é? Um beijo no coração de vocês. E no meu também. Até lá, gente.